Bem-vindo ao mundo avançado do domínio da Machine Learning, o seu destino definitivo para desvendar os segredos da inteligência artificial e desbloquear o potencial das percepções guiadas por dados. Esteja pronto para mergulhar em um reino fascinante onde os algoritmos ganham vida e os dados adquirem um significado completamente novo. Dê seu like ao nosso canal. Inscreva-se e embarque nessa jornada conosco. Se você é um entusiasta da programação, um aficionado por ciência de dados ou simplesmente curioso sobre o cativante mundo da inteligência artificial, este é o canal que irá inflamar a sua paixão e elevar a sua compreensão. Una-se a nós nessa emocionante jornada, enquanto desmistificamos conceitos complexos, compartilhamos dicas de especialistas e capacitamos você a se tornar um mestre em Machine Learning. Prepare-se para embarcar em uma aventura emocionante com o domínio do Machine Learning. O que é Machine Learning? O conceito de aprendizado de máquina envolve sistemas que evoluem, se adaptam e tomam decisões inteligentes por si próprios. É como dotar um computador com seu próprio cérebro e liberar o seu potencial para aprender e pensar como um ser humano. Esteja preparado para se surpreender enquanto exploramos o incrível mundo da Machine Learning e testemunhamos o seu poder transformador. Imagine e-mails se organizando sem esforço, poupando-o do excesso de spam. Imagine suas palavras sendo corrigidas como que por mágica, graças à autocorreção, poupando de constrangimentos causados por erros gramaticais. Isso é apenas um vislumbre do que o aprendizado de máquina já alcançou. No entanto, segure-se bem, pois estamos à beira de mergulhar ainda mais profundamente. Desde o reconhecimento de objetos e imagens desafiadores para a mente até a capacidade de ler mentes para detectar notícias falsas, o aprendizado de máquina tem estendido os limites do que um dia pensamos ser possível. Ele até deu origem a bots interativos e insights, borrando a linha entre humano e máquina. Nós desvendamos os segredos de 3 tipos poderosos da Machine Learning: supervisionado, não supervisionado e o inspirador aprendizado profundo. No entanto, seguro e firme, pois não estamos nos detendo por aí. Vamos mergulhar ainda mais profundamente no fascinante reino do aprendizado por reforço, uma técnica de ponta que expande os limites da inteligência artificial. Esteja pronto para expandir seus horizontes e descobrir o incrível potencial do Machine Learning. Aprendizado supervisionado. Bem-vindo ao reino do aprendizado supervisionado, onde as máquinas aprendem como aprendizes sob a orientação de um mentor experiente. Esses modelos magníficos são treinados com dados rotulados, onde os resultados desejados já são conhecidos. Com a sabedoria adquirida desse treinamento, eles ajustam suas operações internas para se adaptarem a novas e desconhecidas entradas. Imagine isso como uma dança do conhecimento, onde os modelos ajustam seus parâmetros com elegância para fazer previsões precisas sobre o futuro. Observe o poder dessas maravilhas treinadas enquanto desvendam os enigmas do desconhecido. Aprendizado não supervisionado. No intrigante mundo do aprendizado não supervisionado, as máquinas partem para uma empolgante aventura no reino dos dados não rotulados. Sem nenhuma diretriz para seguir, sua missão é revelar a estrutura oculta e extrair percepções valiosas do vasto oceano de informações. O agrupamento, como encontrar constelações no céu noturno, traz ordem ao caos ao reunir entidades similares. A redução de dimensionalidade, a arte de destilar dados complexos até sua essência, oferece uma nova perspectiva sobre os padrões escondidos sob a superfície. Junte-se a nós nessa jornada enquanto exploramos os territórios desconhecidos do aprendizado não supervisionado e revelamos os segredos ocultos dentro deles. Aprendizado profundo. Contemple o poder do aprendizado profundo, uma sinfonia de redes neurais artificiais inspiradas nas complexidades do cérebro humano. Imagine um labirinto e uma rede de nós interligados, onde os dados fluem como um rio em cascata. Cada camada dessa orquestra neural processa e refina informações, desvendando gradualmente as complexidades da entrada. A cada nota que passa, as previsões do modelo se tornam mais refinadas, convergindo em direção à verdade.
Testemunhe a magia à medida que o aprendizado profundo desbloqueia o potencial inexplorado da análise de dados não lineares, revelando percepções surpreendentes e nos impulsionando para uma nova era de inteligência. Esteja preparado, pois sua jornada rumo às profundezas do conhecimento, onde redes neurais revelam seus segredos camada por camada, está prestes a se iniciar. Os algoritmos de aprendizado de máquina são a força motriz por trás da revolução da inteligência artificial. Nesta sessão, vamos desvendar os mistérios das técnicas mais poderosas que dominam esse campo. Esses padrões algorítmicos redefiniram setores industriais, impulsionaram inovações revolucionárias e desvendaram o potencial oculto dos dados. Árvores de decisão. As árvores de decisão, os super-heróis do aprendizado supervisionado, estão aqui para guiá-lo através do labirinto de escolhas. Como uma história visual envolvente, elas pintam uma imagem vívida de cada resultado, revelando os segredos para tomar decisões informadas. Vamos mergulhar neste mundo fascinante onde nós, ramos e folhas dançam em harmonia perfeita. Os nós, esses atributos perspicazes, representam os fatores-chave que moldam nossas escolhas. Os ramos, os decisores ousados, nos conduzem por caminhos diversos, enquanto as folhas, os resultados coloridos, revelam os tesouros que nos esperam. Imagine uma escola. O que é Naive Bayes? Naive Bayes é um algoritmo que gera tabelas de probabilidade por meio de técnicas de classificação de dados. É usado em machine learning, mas a técnica é bem conhecida na academia estatística. Seu princípio básico é baseado na pesquisa de Thomas Bayes, e ingênuo significa simplicidade, referindo-se à rota de análise do algoritmo das características do banco de dados relevante. A funcionalidade do algoritmo permite que o machine learning, incluindo a análise de diferentes elementos de forma integrada, bem como individualmente, para trazer mais insights e informações aos gestores. Além disso, pela facilidade de construção, vale lembrar que pode ser aplicado para diversas finalidades e lidar com grande quantidade de dados. Por exemplo, os dados de desempenho do site no Google Analytics podem ser enviados ao algoritmo Naive Bayes. As informações processadas podem ajudar na seleção do conteúdo a ser otimizado para aumentar o tráfego orgânico, considerando taxa de rejeição, metas configuradas, etc. Como funcionam os codificadores automáticos? Uma aplicação típica de redes neurais é o aprendizado supervisionado. Envolve os dados de treinamento que contêm os rótulos de saída. Uma rede neural tenta aprender o mapeamento de uma determinada entrada para um determinado rótulo de saída. Mas e se os rótulos de saída forem substituídos pelo próprio array de entrada? A rede então tentará encontrar o mapeamento de entrada para si mesma. Esta é a função de identidade, que é um mapeamento simples. Mas se a rede não pode simplesmente replicar a entrada, ela é forçada a capturar apenas características salientes. Essa limitação abre uma área de aplicação diferente das redes neurais que antes era desconhecida. A principal aplicação é a redução de dimensionalidade e compressão de dados específicos. Inicialmente, a rede passa por um treinamento utilizando a entrada fornecida. Posteriormente, busca reconstruir a entrada por meio dos elementos capturados, resultando em uma saída que é uma estimativa aproximada da entrada original. Durante a fase de treinamento, é calculado o erro e, em seguida, ocorre a retropropagação desse erro. A estrutura comum de um autoencoder apresenta semelhanças com a forma de um gargalo algorítmico, que habilmente reduz as dimensões dos dados. A diminuição da dimensionalidade engloba o processo de reduzir a quantidade de variáveis aleatórias destinadas à inclusão em um modelo de treinamento. Imagine ter um conjunto de dados com inúmeras colunas. A diminuição da dimensionalidade visa simplificar essas dimensões para um número mais gerenciável, possivelmente algumas dezenas. Isso pode ser comparado a transformar uma esfera tridimensional em um círculo bidimensional. A técnica de redução da dimensionalidade visa simplificar modelos, encurtar o tempo necessário para treinamento e mitigar o overfitting. A redução de dimensionalidade demonstra sua eficácia especialmente no contexto do aprendizado não supervisionado. Nesse cenário de aprendizado, agrupamento hierárquico.
Na área de mineração de dados e estatística, o agrupamento hierárquico, também conhecido como análise hierárquica de agrupamentos ou HCA, representa um método de análise de agrupamentos que visa estabelecer uma hierarquia de clusters. As abordagens para o agrupamento hierárquico geralmente se enquadram em duas categorias, aglomerativa e divisiva. De maneira geral, as fusões e divisões são determinadas de forma gananciosa. Os resultados do processo de agrupamento hierárquico são comumente visualizados em um dendrograma. Uma vantagem distinta do agrupamento hierárquico é a sua flexibilidade para a utilização de qualquer métrica válida de distância. Na verdade, as próprias observações não precisam ser diretamente empregadas, o que é requerido é uma matriz de distâncias. Não deixe de dar seu like, se inscreva e compartilhe para receber mais vídeos como esse.